Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de raciocínio lógico e matemático, aqui pela editora Atualizar. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso, olhando agora na aula de hoje um assunto muito importante, presente em todos os editais, chamado porcentagem. Lembrando que esse conteúdo, ele faz parte de uma série de outros conteúdos que estão sempre linkados um ao outro. Por exemplo, lá atrás, a gente começou a estudar razão, proporção, divisão proporcional. Depois nós entramos na parte de grandezas, diretamente e inversamente proporcionais, colocando para vocês os famosos problemas de regra de 3, simples e composta. Então agora nós vamos finalizar esse bloco de conteúdos, esse bloco de matérias, com um assunto chamado porcentagem, que é um assunto extremamente simples. O cálculo da porcentagem em si é um assunto fácil, é bem tranquilo, presente na maioria dos editais, para não dizer na totalidade, mas que vai aparecer sempre inserido dentro de uma questão. Normalmente, no meio de uma questão, de um problema aritmético, aparece lá uma porcentagem. Só para você ter uma ideia. Quando um problema perguntar para você assim, 1/4 de alguma coisa, é uma fração. Só que essa fração, 1/4, ela pode ser representada percentualmente como 25%. Então, pedir para calcular 1/4 de alguma coisa ou calcular 25% de alguma coisa é a mesma situação, é o mesmo cálculo. Toda fração ela pode ser representada na forma percentual. Então, pedir para calcular 1/4 de um total equivale a calcular 25%. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Como é que se faz o cálculo da porcentagem em si, como é que se calcula uma porcentagem, e em seguida ver a aplicação desse conteúdo dentro de exercícios, dentro dos nossos problemas. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Primeira coisa importante é o símbolo da porcentagem é esse daqui. Porcentagem. E como o próprio nome já diz, porcentagem significa um valor dividido por 100. Então, quando se fala em porcentagem, é algo dividido por 100. X% é x sobre 100. Essa fração, ela é conhecida como sendo uma razão centesimal. Razão por ser divisão, centesimal porque o denominador dessa fração é o valor 100. Então, por exemplo, quando eu represento 5% em forma de razão centesimal, é 5 sobre 100. 5% é 5 sobre 100, que em forma decimal seria 0,05. Olha como é fácil você entender como que se passa de fração para decimal. Como eu estou dividindo por 100, eu tenho que ter duas casas após a vírgula. A parte inteira é 5. 5 sobre 100. Duas casas após a vírgula. Perfeito? Quando eu apresentar para vocês 12%, 12% em forma de fração é 12 em 100. E 12 em 100
em forma decimal é 0,12. Dividido por 100, 2 casas após a vírgula. Na verdade, aqui você começa a fazer o estudo da porcentagem já visando mais tarde a parte de juros simples e juro composto. Lembrando que quando nós formos trabalhar com juros simples e juro composto, a informação vai vir na forma percentual. Mas na hora de você fazer as contas, fazer o cálculo, você vai transformar a forma percentual na forma fracionária ou decimal. Lembrando que tanto faz uma quanto a outra. As duas têm o mesmo significado matemático. Perfeito? Vamos pegar uma terceira situação aqui. Suponha que você tenha 18,3%. Vamos transformar isso aqui em fração. 18,3% é 18,3 sobre 100. Dividir por 100 é caminhar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, na forma decimal, isso ficaria assim representado. Caminha 1, caminha 2, 0,183. Forma percentual, forma fracionária, forma decimal. Perfeito? Muito bem. Então agora vamos partir para o cálculo de uma porcentagem. Então, como é que se faz para calcular um valor percentual? Como é que se faz para calcular uma porcentagem? Então, vamos pegar um primeiro exercício que você pode acompanhar aí na telinha, que vai aparecer para você. Vamos dar um exemplo aqui de como é que se calcula essas tais porcentagens, ok? Então, acompanha na telinha aí o nosso primeiro exercício, letra A, que diz assim: eu quero calcular 15% de 80. Então vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que numa sala de aula exista 80 alunos. E desses 80 alunos, 15% foram reprovados. Então eu quero saber quanto que representa em valor absoluto esses 15%. Calcular 15% de 80. Então veja bem, nós vamos fazer aqui o cálculo de um primeiro modo, que seria o modo tradicional, o modo didático de explicar o cálculo da porcentagem. E depois eu vou explicar um caminho mais curto para você agilizar a conta. Então o primeiro modo seria nós utilizarmos uma regra de 3. E é muito importante que você tenha o conhecimento desse modo. Por que que eu estou fazendo assim? Olha só. Quando eu falo que é 15% de 80, esse 80 representa para nós o valor total. E o valor total sempre vai representar, percentualmente falando, 100%. Então você faz uma regrinha de 3. Se 100% corresponde a 80, 15%, que é o que ele está pedindo, vai corresponder a um valor X. Então, 15% de 80, 80 é o meu valor total. Esse total está associado a 100%. 100% representa 80. 15% X. Por se tratar de uma regra de 3 simples e direta, eu posso utilizar a técnica da multiplicação em forma de X. Então, nós teríamos essa situação. 100 vezes X igual a 15 vezes 80.
Portanto, o valor de x seria 15 vezes 80 dividido por 100. Perfeito. Se nós multiplicarmos o 15 por 80, olha só, 15 vezes 8, 8 vezes 5, 40, vão 120. Então você diz que é o 120 acompanhado de mais um zero. 15 vezes 8, 120, acompanhado por um zero, dividido por 100. Ora, os dois algarismos zeros de cima cancelam os dois algarismos zero de baixo. E nós encontramos o resultado 12. Então, voltando àquela nossa situação, se uma sala tem 80 alunos, dos quais 15% foram reprovados, em valores absolutos eu teria 12. Vamos pegar uma outra situação. Você vai comprar um produto que custa R$80. Barganhou lá com o vendedor e ele te deu 15% de desconto. Então, em termos de valores absolutos, você recebeu R$12 de desconto. Perfeito? Muito bem. Então, o cálculo de uma porcentagem é sempre feito por uma regrinha de 3. Mas existe um modo mais prático de se fazer isso. Que no fundo é a mesma coisa, só que você faz de forma mais rápida. Qual seria esse modo prático? Então vamos escrever aqui, ó. Eu quero calcular 15% de 80. Ok? Então olha como é que nós procedemos. 15% é a fração 15 sobre 100. 15%, 15 sobre 100. Olha lá, x%, x sobre 100. Em matemática, o D representa vezes. Em matemática, 15% de, 15% do é vezes 15% de 80. Então é 15% vezes 80. Em outras palavras, eu tenho a seguinte situação: 15 vezes 80 sobre 100. E o que eu quero que você observe, que isso que nós encontramos é o que está escrito aqui, ó. Olha lá, 15 vezes 80 sobre 100 é exatamente o que está escrito aqui. Quando nós montamos a regra de 3, isso aqui é inevitável, você vai chegar nesse ponto. Por essa técnica, você chegou nesse ponto de uma forma mais rápida. E a partir daí fica tudo igual, né? Então nós vamos ter aqui 15 vezes 80 como 1.200. 1.200 dividido por 100. Vamos cancelar. E nós vamos encontrar o valor 12. Portanto, 15% de 80 corresponde a 12. Então, sempre lembrando que cada um faz da forma como achar melhor. Cada aluno se adapta a um modo de resolver um problema. Nós aqui estamos passando formas diferentes de você fazer o cálculo da porcentagem. Você pode calcular a porcentagem pelo modo padrão, que seria você montar a regra de 3, ou você pode fazer de um modo mais rápido, né? 15% de 80 significa 15% vezes 80. Mas fique livre, fique à vontade para você fazer o cálculo da porcentagem
da forma como achar melhor. Ok? Muito bem. Ainda falando sobre isso, deixa eu colocar uma situação também aqui que alguns alunos se adaptam de forma bem legal, de forma bem rápida. E é interessante que você comece a raciocinar dessa maneira. Quer ver só uma coisa? Olha só. Quando eu falo em 15%, 15% seria a junção de 10% com 5%. 10% mais 5% formam os chamados 15%. Ora, 10% de alguma coisa é sempre pegar esse alguma coisa e dividir por 10. Ora, se eu quero calcular 10% de 80, olha só como a matemática é um troço legal, né? Você usa o teu raciocínio para você calcular. Fala assim, se eu pegar 80 e dividir por 10, 80 dividido por 10 dá 8. Então 10% significa 8. Como agora eu quero 5%, como 5% é metade de 10, então agora eu quero 4. Porque metade de 8 é 4. E 8 mais 4 forma-se 12. Essa também é uma técnica muito utilizada por alunos. Claro que existem porcentagens que são um pouquinho mais complicadas de serem calculadas, mas essas porcentagens que envolvem o 5, o 2, o 10, o 12, o 20, essas porcentagens são muito tranquilas. Então, se você quiser usar essa técnica também, fique à vontade. Eu, particularmente, gosto muito desse outro modo aqui, porque isso aqui me dá conhecimento suficiente para eu calcular qualquer porcentagem. Mas, repito, fique à vontade e calcule da forma que você achar melhor. Ok? Vamos para um segundo exemplo que você pode acompanhar aí do cálculo da porcentagem. Vamos lá para a letrinha B do nosso primeiro exercício, que pede que você calcule 20% de 320. Então eu quero calcular 20% de 320. Então nós vamos calcular por esse modo aqui, que é um modo bem prático, né? Então vamos. 20% significa 20% de vezes 320. 20% de 320. Então, isso corresponde a 20 vezes 320 dividido por 100. Ora, nós temos 2 zeros em cima, cancelando 2 zeros de baixo. E sobrou simplesmente 2 vezes 32. E 2 vezes 32 equivale a 64. Então, se, por exemplo, uma prova ou um concurso público tiver um total de 320 questões, das quais você errou 20% delas, você errou em valores absolutos 64 questões. Se uma mercadoria custa R$320 e você está tendo um desconto de 20%, em valores absolutos, você está ganhando R$64 de desconto. Perfeito? Legal. O exemplo da letra C vai trazer uma novidade para nós agora. Eu vou calcular porcentagem de uma porcentagem. Então, por exemplo, eu quero calcular 12% de 50%.
Então agora uma novidade, que eu posso calcular porcentagem de porcentagem. Nós calculamos no exemplo anterior, porcentagem de um valor absoluto. Gente, quando eu falo em valor absoluto, é um número. 150, 183, 240, isso é um número, isso é um valor absoluto. Então aqui eu estou calculando porcentagem de valor absoluto. E aqui eu estou calculando porcentagem de porcentagem. E o grande barato da matemática é que eu posso alterar a pergunta, mas a forma de calcular é a mesma. Ao contrário de algumas outras matérias, que aí você aprende uma regra e quando aparece um exercício o cara fala assim, não, mas aqui a regra não pode ser aplicada. Mas por que não pode ser aplicada? Ah, porque é uma exceção. Na matemática não existe exceção. Eu tenho uma regra que eu vou aplicar tanto no primeiro caso, que é porcentagem de valor absoluto, como porcentagem de porcentagem. Quer ver como fica fácil? 12% nós entendemos como sendo 12 em 100. O D vira vezes. 50% é 50 em 100. Ora, 12 vezes 50 equivale a 600. 600, 100 vezes 100 vai me dar 10.000. Cortando 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, nós ficamos com a situação de 6 em 100. E 6 em 100 equivale a 6%. Então, calcular 12% de 50 equivale a 6% do total. Percebemos? É claro que, quando eu calculo porcentagem de valor absoluto, a resposta é valor absoluto. Quando eu calculo porcentagem de porcentagem, a resposta é uma porcentagem. Perfeito? Vamos fazer um quarto exemplo que você pode acompanhar aí na sua telinha. Nós estamos resolvendo o exercício número 1 e esse exercício número 1 tem 4 itens. O quarto e último item, o item D, pede que você calcule 30% de 70%. Vamos criar uma situação prática aqui. Digamos que de uma sala de aula, 70% seja formado por homens. E desses 70%, 30% tenham curso superior. A pergunta é: qual é o total de homens da sala com curso superior? Então você tem 30% de 70%. Então, aplicando nossa regrinha prática, nós dizemos assim: 30% de 70%. Ora, fazendo as operações, 30 vezes 70, 3 vezes 7, 21, acompanhado de 2 zeros. Dividido por 100 vezes 100, que seria os nossos 10.000. Cortando 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, eu fico com a situação de 21 em 100. E 21 em 100 equivale a 21%. Então, calcular 30% de 70% equivale a 21%. Para você que já estudou porcentagem, ou que vem estudando, resolvendo problemas de concurso público, você deve estar observando que essa situação de calcular porcentagem de porcentagem,
ela é comum em provas de concursos públicos. Sabe aquela história de aumentos sucessivos, redução sucessivas de um valor percentual? É exatamente isso daqui. Então, da mesma forma como eu posso calcular porcentagem de valor absoluto, eu posso também calcular porcentagem de porcentagem. Ok, pessoal? Então, essa nossa primeira aula é para nós fazermos uma revisão de como se calcula a tal porcentagem. Lembrando que cada um de vocês, sabendo fazer de uma forma diferente, fique à vontade. Nós aqui temos por objetivo passar uma forma para que você possa aplicar na resolução de exercício. Mas você sabendo outra maneira, outro formato de fazer o cálculo, fique à vontade. O importante é saber fazer. Ok? No nosso próximo encontro, nós vamos resolver exercícios das bancas examinadoras que cobram o conteúdo porcentagem. Porque a teoria é essa. Não tem mais o que falar. Agora é botar em prática resolvendo exercícios. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.